3h19, de volta aqui, Zaidan, com o Bandeirantes Acontece, né? E agora sim, contato restabelecido com o Rafael Procópio, né? Rafael Procópio, direto de Brasília, para contar todos os detalhes sobre o comitê que foi criado, né? Comitê do governo que foi criado para discutir uma resposta à tarifa do presidente americano Donald Trump. Os trabalhos já começaram, né? Com reuniões com a indústria e o agro nessa terça, hoje, dia 15 de julho, e uma primeira rodada aí de escuta, né, com os setores mais afetados por essa taxa aí de 50% anunciada pelos Estados Unidos, né? Mas os detalhes todos na reportagem aí do Rafael Procópio. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Excelente terça-feira para vocês Ópio. e para todos que estão nos acompanhando. Já estamos aqui no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, acompanhando as articulações e conversas do governo federal com os setores produtivos do Brasil, por conta desse tarifaço de Donald Trump, que foi anunciado para o dia 1º de agosto, 50% de sobretaxa em todas as exportações brasileiras que vão aos Estados Unidos. É claro que essa situação tem mexido bastante com o cenário político, o cenário econômico aqui do Brasil e até mesmo lá nos Estados Unidos. A gente já tem informação que, por exemplo, oposicionistas de Donald Trump estão tentando entrar na justiça contra essa questão, porque sabem que, no final das contas, isso também vai afetar a economia norte-americana em diversos setores. Enquanto isso, o governo federal tenta achar alguma luz no fim do túnel neste momento, seja para reverter esse tarifaço, seja para equiparar as tarifas de alguma forma. Na manhã de hoje, o vice-presidente da República, que é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, já conversou com alguns setores da indústria para ver exatamente o que esses empresários estão pensando sobre tudo isso e como articular uma saída. E o que a gente tem até este momento é que os empresários pediram ao governo federal que tente pelo menos adiar esse tarifaço em 90 dias, para que ele não seja imposto a partir do dia 1º de agosto. No entanto, como o próprio governo federal já disse em algumas oportunidades, os canais diplomáticos com os Estados Unidos estão fechados, não por parte do Brasil, mas sim o próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse que tem tentado conversar com os Estados Unidos há um bom tempo e não tem obtido respostas. A gente lembra que em abril deste ano, Donald Trump anunciou uma sobretaxação sobre o aço e o alumínio brasileiro em 25%. Isso revoltou bastante nessa situação, na verdade, revoltou bastante os setores produtivos e o governo federal, o que levou o Congresso Nacional a aprovar uma lei, que é a Lei da Reciprocidade Econômica, que só teve a regulamentação feita entre esta segunda e terça-feira, já publicada no Diário Oficial da União. Na prática, essa lei permite que o Brasil imponha as mesmas tarifas que qualquer país colocar a ele. É claro que isso é uma medida extrema, porque se sabe que isso mexe bastante com a economia e os canais diplomáticos ainda vão tentar, durante esse período, fazer com que essa sobretaxação não aconteça de fato contra as exportações brasileiras. Aqui no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, durante a tarde, teremos mais algumas reuniões capitaneadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, dessa vez com setores do agronegócio, esse que impacta bastante na economia junto aos Estados Unidos. Seguiremos de olho aqui para ver o que os empresários desse setor têm a dizer, têm a pedir ao governo federal e ver o que o governo vai pensar depois dessa primeira rodada de conversas. Lembrando que todo esse papo que está acontecendo nesta terça-feira já é parte do comitê especial anunciado pelo presidente Lula logo depois do tarifaço, faz parte dessa movimentação com os empresários brasileiros para tentar encontrar uma saída a esse tarifaço de Donald Trump, que não é somente contra o Brasil, mas praticamente contra todos os países do mundo. Lembrando que a questão específica contra o Brasil tem motivações políticas, né? Na carta em que Donald Trump anuncia essa questão, ele cita normalmente Jair Bolsonaro, falando que o ex-presidente sofre uma perseguição política, uma questão de caixas bruxas. Enfim, a questão econômica ficou em segundo plano. A gente segue aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e é claro que qualquer novidade a gente traz aqui para quem está nos acompanhando. Opa, fechado, combinadíssimo. Esse é o Rafael Procópio, direto de Brasília, não é? E é interessante, não é, Zaidan, uma informação aí do Procópio, né? Que empresários, representantes, né, dos setores produtivos presentes à reunião com ministros pediram que o governo federal não utilize neste momento, a lei da reciprocidade antes, né? Sem antes negociar, ampliar aí o prazo da entrada de vigor das novas tarifas
tarifas dos Estados Unidos, que vai acontecer, se acontecer somente em 1º de agosto, né? E o receio inicial do setor aí, de setores produtivos, era que o governo já usasse a lei regulamentada nesta terça-feira como resposta às taxas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump, né? Então, como o Procópio colocou, a gente vai continuar acompanhando de perto esse assunto e o que vai sair dessas reuniões, desses encontros, né, Zaidan? Danilo, o governo obviamente não iria imediatamente usar essa lei da reciprocidade. Ele poderia acionar essa lei, inclusive com base no 6º artigo dessa lei, que permite, em casos urgentes e muito importantes, relevantes, extraordinários, antes mesmo da regulamentação pelo Congresso, utilizar a lei. Mas o fato de o governo ter feito essa Câmara de negociação ou de debate, comandada pelo Alckmin, e até pela maneira como o Alckmin conduz as coisas, isso já indicava que o governo tenta ganhar tempo, tenta mostrar que busca negociação, mas não é fácil. É bom ressaltar, Danilo, que o governo brasileiro, ainda no começo do ano, quando o Trump começou a atirar tarifas para todos os lados, o Brasil tentou iniciar negociações. E, na maioria das vezes, ouviu o som do silêncio. E, na maioria das vezes, os pedidos para negociação foram ignorados. E, quando houve conversa, foi com, no máximo, o 2º escalão do governo Trump. E sem que qualquer mudança relevante tenha ocorrido, né? Então não é fácil negociar. E agora, ainda há um aspecto preocupante, porque existe um sujeito que fala tolices com muita facilidade, que é o Lindsey Graham, que é um senador americano, e ele está propondo, e na verdade com apoio bipartidário, democratas e republicanos apoiam a ideia de uma tarifa, Danilo, Bia, de 500% sobre países que negociam com a Rússia. Na verdade, eles usam o eufemismo, né? Contribuem com a receita do governo russo na guerra com a Ucrânia, que é uma bobagem. Você não compra produtos russos porque quer financiar a ação militar da Rússia. Você compra porque precisa daquela mercadoria e a Rússia produz, ou ela tem o melhor produto, o menor preço, e assim por diante. É o caso do óleo diesel no Brasil. E essa ameaça, ela se estenderia a 3 países do BRICS: o Brasil, a China e a Índia. O que é uma tolice imensa, né? O governo Trump e agora o Congresso dos Estados Unidos, em ação bipartidária, eles podem estar simplesmente conseguindo um prodígio, que é aproximar muito a Índia da China. China e Índia têm rixas históricas, né, que inclusive são comemoradas sempre por Washington. Mas agora, assim como a Rússia é cada vez mais empurrada para a área chinesa de influência, o mesmo pode acontecer com a Índia, meu caro Daniel.